Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não morrerão antes de verem chegar o Filho do Homem na glória do seu reino. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje Santa Clara de Assis. E na nossa liturgia, que propriamente está intimamente ligada com a vida dela também, porque quando nós escutamos nesse Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para quem conhece a história de Santa Clara, sabe muito bem que ela foi uma daquelas que, a partir do exemplo de São Francisco, também sentiu o chamamento de poder renunciar a tudo, até mesmo a si própria, para poder seguir a Cristo. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque para ela, assim como para tantos santos, o mais importante era justamente o próprio Senhor. Por isso, deixar tudo o que tinha, tudo o que possuía, para poder seguir a Cristo, é que era o mais importante para ela, para Francisco e seus seguidores. Santa Clara vem a ser, no tempo de hoje, também para muitos jovens, um desafio. Porque sabemos muito bem que, diante das propostas desse mundo, propostas de coisas de possuir, do poder e do ter, acaba por fazer esse desafio, que é justamente deixar ou ser capaz de deixar tudo para poder seguir a Cristo. Então, isto serve não só para os jovens, mas também para todos nós, que somos crentes, que dizemos que seguimos e amamos o Senhor. Então, o que significa para nós renunciar até mesmo a nós? Seguir a Cristo, tomar a cruz. Há quem diga que a sua cruz é muito pesada e não consegue suportar. Há quem diga, ou também, abandone a sua cruz. Meus irmãos, desde que o cristianismo existe, desde o próprio Senhor, Ele mesmo já dizia para os seus discípulos apóstolos que não seria fácil, nunca enganou ninguém. Por isso, seguir a Cristo é exigente, mas a exigência maior não é por causa de sacrifício, mas é por causa do amor.
Agora é importante também lembrar que o amor é que suporta todo o peso da cruz. Se Jesus não amasse verdadeiramente, não teria capacidade, com certeza, de levar aquela cruz. Porque somente o amor que ele tinha pela humanidade inteira foi que lhe deu forças, e também o desejo de cumprir a vontade do Pai foi que lhe deu essa coragem para poder levar a sua cruz. Nós, no nosso dia a dia, sabemos muito bem dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das cruzes que levamos, ou mesmo uma que seja. No entanto, tenhamos a coragem de olhar para esse Evangelho e nos deixar ser tocados no coração, para que o amor que nós dizemos ter por Cristo torne o peso da nossa cruz suave, porque nós somos convidados a confiar em Jesus, que também diz que ajuda a levar os nossos fardos. Então, a proposta da nossa liturgia de hoje, em primeiro lugar, que traz esse Evangelho, é desafiante. E a outra proposta, contida nessa primeira leitura, como nós também cantamos no refrão deste salmo, é fazer a memória da presença e das obras de Deus na nossa vida. Que leitura impressionante esta, que hoje, a partir do livro do Deuteronômio, Moisés vai fazer uma memória para o povo de Deus. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. É importante e bonito vermos essas interrogações que o próprio Moisés coloca para o povo, mas também para nós. O povo da antiga aliança, e assim muitos da segunda aliança, ainda trazem no seu coração e na sua memória aquilo que Deus tem feito e realizado. No entanto, nós corremos o risco, porque nós vivemos em um tempo em que a memória logo se passa. Nós temos uma memória fraca para poder esquecer todas as obras e graças que Deus nos oferece todos os dias. Basta ver quando alguma coisa de ruim acontece, as pessoas só recordam do ruim. Por que que Deus faz isto? Por que que Deus permite isto acontecer? Em vez de perguntar, não é? Diferente, em vez de se perguntar, o que Deus quer isto comigo? Por que esse sofrimento? Por que isso está a acontecer? Então, o próprio Moisés vai recordar a esse povo para poder dizer que não há um outro Deus igual ao nosso Deus. Um Deus que ele mesmo escutara a sua voz a partir do fogo. Um Deus que se revelou através do seu amor para com aqueles que ele escolheu. E ainda, além dos nossos antigos pais na fé, elegeu este povo para caminhar com ele, para ser o seu Deus e para que esse povo pudesse também ter esse Deus como seu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos realmente também desafiados a fazer esta memória das ações e das obras de Deus na nossa vida todos os dias. Por quê? Porque é importante. Aquilo que nós hoje temos na Sagrada Escritura, tudo isso é muito pouco diante daquilo que foi colocado no coração do povo de Deus. Por isso, há aqui também uma palavra que também deve chamar a nossa atenção. Olhar para dentro do nosso coração, perceber esta presença de Deus, é muito mais além do que ver aquilo que temos escrito, mas o que conta mais da ação de Deus na nossa vida é a nossa experiência com Ele, a experiência de aproximação, a experiência de intimidade com o Senhor. Somente vai recordar, somente faz memória de Deus ou de alguém que se ama quando realmente nós fazemos esta volta a um passado na nossa vida. Então, recordemo-nos quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós
E não só por nós, mas por tantos outros que já passaram, nossos familiares e tantos outros atrás. E continua a fazer e a realizar. Por isso, é um convite especial, desafiador, no tempo da memória fraca, no tempo em que muitos se voltam para si e não para Deus. Então, reconhecer que esse Deus nos ama é justamente reconhecer que nós também somos chamados a ter essa capacidade do encontro e da intimidade com Ele. Reconhecer que Ele reina na nossa vida, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Então, considera hoje e medita no teu coração que o Senhor é o único Deus. Somos convidados, sim, um convite desafiante, a poder meditar no nosso coração e fazer a pergunta de que se Deus realmente é o Deus da nossa vida, o nosso único Deus, em que nós colocamos a nossa confiança. Diante de celebrarmos esta memória de hoje, olhemos mais uma vez para Santa Clara de Assis, obediente, simples, renunciou a tudo aquilo que tinha e abraçou a pobreza, porque encontrou na pobreza a sua maior riqueza. É assim que nós também devemos imitar os santos. Não é somente o pedir. Os santos não é só para pedir. Há quem gosta dos santos só para estar pedindo, não é? Mas os santos não é para pedir. Em primeiro lugar, é para poder imitar as virtudes da sua vida, os seus exemplos, para também seguir a Cristo tal como eles. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.